Será que o universo ele é infinitamente complexo e incompreensível? Ou será que é possível elaborar uma teoria para explicá-lo? Uma teoria que explique cada aspecto dele, uma teoria de tudo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para começar, já existem duas teorias que explicam muito bem o nosso universo. São elas a relatividade geral e a mecânica quântica. Mas antes delas surgirem, quem reinava era a mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, desenvolvida por ele mesmo, Isaac Newton. A mecânica newtoniana ela é a física que a gente mais tem contato no nosso dia a dia. Ela explica, por exemplo, o movimento de aviões, bolas de futebol e, em sua maior escala, ela explica o movimento de corpos celestes, como planetas, estrelas, cometas e etc. Acontece que, em escalas muito grandes, essa teoria quebra. A gente não consegue explicar, por exemplo, o movimento de buracos negros muito massivos de grandes galáxias ou grandes aglomerados, utilizando a física clássica com as leis de Newton. Pois é, Newton, não dá para acertar em todas, né? Poxa, então isso significa que a mecânica newtoniana tá errada? Errada não, incompleta. Mas isso só até chegar o velho doido lá, o Albert Einstein, com a brabíssima teoria da relatividade geral. Essa teoria ela consegue se estender para explicar o universo em escalas maiores. Ela explica a própria natureza do espaço-tempo e da gravidade. Ou seja, ela faz tudo o que a mecânica newtoniana faz e mais um pouco. Então a relatividade geral explica tudo? Quase tudo. Acontece que quando a gente chega em escalas muito pequenas, escalas subatômicas, a relatividade geral ela começa a fraquejar. E então ambas relatividade geral e mecânica newtoniana são inúteis em escalas extremamente microscópicas. Mas aí entra em cena a nossa queridíssima mecânica quântica, com contribuições de Bohr, Rutherford, Heisenberg e mais um monte de cientista lá doido, maluco, que desenvolveu essa teoria capaz de se aplicar em escalas infinitamente pequenas. Então a mecânica quântica explica, por exemplo, o movimento de moléculas, átomos, partículas e até a natureza das forças fundamentais do nosso universo. Então a gente resolveu as limitações da física clássica com duas grandes teorias. A relatividade geral, que se aplica desde escalas ordinárias ao infinitamente grande, e a mecânica quântica, que explica o infinitamente pequeno. Essas duas teorias são muito bem desenvolvidas e apresentam uma enorme coerência com os dados observacionais. Ah, rapaz, então tá resolvido. Se a gente consegue explicar tudo com essas duas teorias aí, acabou a física, não é não? Bem, na verdade tem um detalhezinho que dificulta mais as coisas e eu não mencionei anteriormente. Acontece que as duas teorias são extremamente contraditórias entre si. O que uma afirma a respeito da realidade, a outra afirma exatamente o contrário. Por exemplo, na relatividade geral, a velocidade da luz no vácuo é o limite universal de velocidade que qualquer coisa pode atingir. Mas na física quântica, fenômenos como, por exemplo, o entrelaçamento, mostram exatamente o contrário. Na verdade, a relatividade geral ela explica o mundo de uma forma mais determinística e muitas coisas fazem sentido intuitivo. Já na mecânica quântica, tem coisas que não fazem tanto sentido assim. Na verdade, nada faz sentido. Einstein dizia que Deus não joga dados com o universo. Mas na física quântica, Deus é o dono do cassino. E isso deixa os físicos teóricos malucos, porque como pode as duas teorias que melhor explicam o nosso universo serem assim tão contraditórias entre si? Então, a necessidade de uma teoria de tudo que possa apaziguar as coisas entre a relatividade geral e a física quântica é urgente. E chegar nessa teoria não tem sido nada fácil desde quando a gente começou. Para explicar o porquê, eu vou contar logo o babado para vocês. O babado é que existem 4 forças fundamentais no nosso universo. São elas a força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e gravitacional.
Aqui eu não vou detalhar nada sobre elas, mas se vocês quiserem um vídeo só falando sobre as forças fundamentais, comenta aí, eu quero aprender sobre as forças fundamentais do universo. E aí eu vejo se tem gente interessada. E dadas essas forças fundamentais, a gente precisa entrar com a teoria quântica para descrevê-las de um jeito que elas façam sentido em escalas subatômicas. É porque, véi, quando a gente chega nessas escalas, as coisas ficam muito, muito doidas. Os átomos se batem e atravessam as coisas, e daqui a pouco some do nada, e aí depois aparece em um monte de lugar ao mesmo tempo. O menino é uma doidice, é tudo doido na física quântica. Mas apesar de doida, a física quântica ela é muito bem desenvolvida, como eu já havia falado anteriormente. Então existe uma necessidade de explicar as forças fundamentais de forma que elas sejam coerentes com a física quântica. Esse processo de generalizar uma teoria para o mundo quântico, é o que eu vou chamar aqui de quantificar uma teoria. Rapaz, esse processo é complicado, é muito dolorido. Envolve umas matemáticas muito braba que dói. Umas matemáticas que alguém com conhecimentos básicos jamais sonharia que existe. E mesmo assim, a gente não consegue quantificar uma teoria de forma exata, mas sim de forma satisfatória, digamos. Para a quantificação exata do eletromagnetismo, por exemplo, existe um prêmio de $1 milhão para quem conseguir encontrar os objetos matemáticos que tornem isso possível. E aí, vamos tentar? Mas já que a exatidão não é possível de ser atingida, pelo menos por enquanto, a gente tenta obter ao menos resultados satisfatórios. E para isso a gente é obrigado a fazer umas gambiarra com a matemática. Isso é algo que os matemáticos odeiam. Inclusive eles brigam com os físicos por conta disso. Mas sabe de uma coisa? Meu filho, eu não tô nem aí se ele diz que é absurdo, que a lógica não aplica, que não sei o quê. Eu fiz o negócio, funcionou, acabou. O que a gente tem feito é aplicar uma ideia chamada de quantificação perturbativa, que utiliza os diagramas de Feynman, que são o coração desse método. A quantificação perturbativa basicamente supõe que os eventos dos quais estamos tratando são resultados de pequenas perturbações em eventos já conhecidos. E supor isso implica em um monte de gambiarra matemática que a gente já viu e os caras não gostam. Mas vou fazer o quê, né? Funciona. Quando a gente aplica a quantificação perturbativa ao eletromagnetismo, é possível quantificar essa teoria de forma muito satisfatória, resultando na eletrodinâmica quântica, que possui Richard Feynman como destaque em seus estudos. Também é possível aplicar a quantificação perturbativa à força nuclear forte, resultando na cromodinâmica quântica. E a gente pode fazer o mesmo na força nuclear fraca, resultando na teoria eletrofraca. A quantificação dessas três forças fundamentais é o que nos leva ao nosso modelo padrão de partículas. É o modelo mais completo que a gente tem hoje para explicar o universo. E ele tem uma equação gigantesca, a maior já conhecida em toda a matemática e física. Pera ainda, mas não são 4 forças fundamentais? Aí você só citou a força forte, força fraca e a eletromagnética. Cadê a gravitacional? Então, a gente ainda não conseguiu aplicar os princípios da mecânica quântica na força gravitacional. Oxe, mas por quê? Olha, tem muitos motivos. Um deles é que a gravidade não é de fato uma força, como as outras 3. E eu já até fiz um vídeo explicando sobre isso. Mas nem se a gente aplicar o método da quantificação perturbativa, porque foi um método que funcionou perfeitamente nas outras 3 forças. Então, a gente tentou fazer isso, começando do mesmo jeito que começou para as outras 3 forças, que é aplicando os diagramas de Feynman. Esses diagramas nos dizem a probabilidade de um certo evento se reproduzir. Acontece que, quando a gente faz isso com a gravidade, com a relatividade geral, os diagramas de Feynman só nos dão um valor: infinito. O infinito é um conceito muito adorado e estudado na matemática, mas na física a gente não gosta muito dele não. Simplesmente porque ele não faz sentido no mundo real. Então, quando você usa uma equação para calcular alguma coisa física a respeito do universo, e o único valor que essa equação te entrega é infinito, significa que algo de errado não está certo. Mas e aí, então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Se você pensou em gambiarra, você acertou. Mas essa é a maior gambiarra da física teórica atualmente. E o nome dela é
Teoria das cordas. A teoria das cordas trabalha com a hipótese de que os átomos, a matéria, o universo, nada disso é composto de partículas pontuais, como nós acreditávamos anteriormente, mas sim de minúsculas cordas unidimensionais munidas de vibração. E a frequência em que elas vibram determina as propriedades de tudo em nosso universo. Segundo essa teoria, por exemplo, você só é você porque nesse momento existem várias cordinhas unidimensionais vibrando em frequências específicas que resultam precisamente nos átomos e moléculas que se organizam para formar a sua existência nesse exato momento. E isso vale para tudo ao seu redor e para tudo no universo. O universo inteiro é resultado da vibração dessas minúsculas cordinhas, como se fosse uma grande orquestra de instrumentos de corda, em que cada um contribui de forma única para compor a música do cosmos. Isso não é só muito bonito, como também resolve muita coisa, porque o jeito que cordas se movimentam no espaço é diferente do jeito que partículas se movimentam. De uma forma que agora, para as cordas, os diagramas de Feynman não resultam mais em valores infinitos, e é possível aplicar a quantificação perturbativa para a gravidade como a gente queria, sem esses infinitos chatos. Além disso, a teoria das cordas é um grande quebra-galho para o próprio modelo padrão de partículas, porque agora, ao invés da gente ter que descrever o universo considerando não sei quantos tipos de partículas diferentes, agora a gente só precisa considerar um tipozinho de corda. Gambiarrazinha top essa teoria das cordas, né? Todos os problemas 100% resolvidos. Será? Na verdade, existe um pequeno probleminha na teoria das cordas que quando a gente descobriu foi dolorido. O problema é uma inconsistência com a mecânica quântica que meio que a teoria das cordas não funciona no nosso universo. Ela não funciona no universo como nós o conhecemos, com 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. Porque quando as cordas se movimentam pelo espaço, elas precisam satisfazer certas identidades matemáticas chamadas funções modulares de Ramanujan. E isso só é possível em um universo com 10 dimensões, 9 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. E infelizmente o nosso universo não tem 10 dimensões. Será? Mas aí a gente entra com mais uma gambiarra teórica. Uma das hipóteses sugere que essas 6 dimensões restantes, elas estão compactadas em escalas tão pequenas no espaço que são imperceptíveis para a gente, nós somos grandes demais para perceber. Pense, por exemplo, numa folha de papel. A gente consegue ver que a folha possui altura e comprimento, mas a gente quase não vê a sua espessura, porque embora ele exista, a espessura é muito, muito pequena, então para a gente até parece que a folha de papel é plana. A mesma coisa é no nosso universo. A gente não consegue perceber essas 6 dimensões de espaço porque elas são muito pequenas. Mas em contrapartida, as cordas conseguem percorrê-las, porque as cordas são literalmente as menores coisinhas que a gente conseguiu teorizar. Essa é a intuição para vocês entenderem. Mas matematicamente, é como se em cada ponto do nosso espaço tridimensional existissem pequeninos espaços hexadimensionais, chamados de espaços ou variedades de Calabi-Yau. Aqui está uma sombra do que seriam esses espaços de Calabi-Yau hexadimensionais. É uma sombra porque, obviamente, você está vendo isso na tela do seu aparelho, que possui 2 dimensões. E o bichinho, na realidade, tem 6 dimensões. Então não tenta imaginar, porque é literalmente impossível, você não vai conseguir. Se contenta com essa sombra aí, que já é muito doida. Problema das dimensões resolvido, mas existe outro problema. Existem mais de 10 elevado a 100 variedades de Calabi-Yau diferentes. Então, para cada variedade, eu vou ter uma teoria das cordas diferentes. Significa que existem mais de 10 elevado a 100 teoria das cordas diferentes. Então, qual é a que se aplica no nosso universo? A propósito, a galera da teoria das cordas também considera a hipótese de universos paralelos. Possivelmente existem tantos universos quanto variedades de Calabi-Yau. Cada universo com sua teoria das cordas e com suas leis físicas específicas.
Mas acontece que isso é um grande pé na jaca para a teoria das cordas, porque isso acaba com a possibilidade de testá-la experimentalmente. Será? Na verdade, nem tudo está perdido para a teoria das cordas, porque ela implica em algo chamado supersimetria. A supersimetria basicamente sugere que cada partícula no universo possui o seu par simétrico, ou seja, a gente tem 61 partículas que a gente já descobriu, e de acordo com a supersimetria, existem mais outras 61 que são os pares simétricos dessas e que a gente ainda deve descobrir se a teoria das cordas estiver correta. Então, se ela estiver correta, em algum momento, uma dessas partículas vai aparecer quando o LHC atingir os níveis de energia necessários nos próximos anos. Mas se o LHC não nos mostrar nenhuma dessas partículas ao longo de muitos anos, isso pode significar que a supersimetria não existe e que a teoria das cordas... É triste uma teoria tão bonita, elegante, funcional, que foi o trabalho da vida de tantos pesquisadores acabar levando lapada do método científico. Mas a gente tem que estar ciente de que isso pode acontecer, e isso acontece demais na ciência, porque a ciência está interessada no que é verdadeiro, e não no que a gente acha bonito, elegante. Então, por mais que a gente goste de uma teoria, se ela falhar diante do método científico, a gente precisa abandoná-la. Mas se a teoria das cordas falhar, nem tudo está perdido. Existe uma outra teoria de tudo em andamento, e apesar dela não ser tão conhecida quanto a teoria das cordas, está indo muito bem. É a gravidade quântica em loop. Mas ela é assunto para um outro vídeo.